Tem novidade importante no São Paulo contra o Atlético Mineiro, tem as últimas no mercado, bastidores e finanças. Meio-campista assina contrato com o São Paulo até 2028. Confira todos os detalhes dessa negociação que foi revelada pelo empresário do atleta. Portanto, fique até o final do vídeo e confira essa e outras notícias para ficar bem informado sobre tudo o que aconteceu nas últimas horas nos bastidores do tricolor. Só não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for um inscrito. Olha só, ô Souza, eu queria que você falasse sobre isso. Coloca aqui. Coloca aí. Na tela. No telão. Aqui. Na Band. Agora. Na tela da Band. Lê pra mim, Souza. Mais de 1 bilhão. Dívidas tricolor aumentou mais de 440 milhões desde que Casares assumiu. Balanço de 2021, 642 Quando milhões. ele assumiu. Balanço de 2024, 1 bilhão, 0,08. E aí, Souza? É isso. Por isso que o clube está na situação que está. Que situação? Por isso que eu falo que não é só trocar treinador ou trocar jogadores. O problema é mais estrutural. Você não consegue fazer futebol, pagar folha e ter um grande time. 440 bilhões, velho. Ué, em 4 anos. Vamos lá, Daniel Alves, foi ele? Daniel Alves foi ele. Juan Fran foi ele? Foi ele. Quem mais chegou lá de Não, reforço? esse foi o Léo. Rames Rodrigues. Rames Rodrigues. Rames foi ele. Foi ele. Foi ele. Rames foi ele. Thiago Carpini, que saiu. Foi ele. As contratações que foram feitas. Rogério. Um monte de multa de treinador que mandou embora, um monte de treinador. Quase meio bilhão. Meio bilhão de reais, uma dívida do tricolor. Que isso, cara? Maravilha. Olha, e que dívida, hein? O cara assumir já com 642, eu não sei de quantos anos era isso. Agora ele... Não, que é? 2021. Não, 3 anos. Antes. É, o pra trás do Leco, Leco ninguém fala Não, nada, 642. Ele já arrumou 440 milhões a mais. Quase dobrou a dívida. Quase que ele dobrou a dívida. Com uma diferença, o São Paulo não fatura 1 bilhão por ano igual o Não. Nunca. Não. Essa é a diferença. É, mas apesar que a torcida tem apoiado o São A Paulo. torcida do São Paulo é maravilhosa, cara. Ó, os caras têm apoiado. É o universo. O problema nunca foi torcedor. Torcedor sempre foi. O problema é como você gasta o dinheiro. Os clubes brasileiros não sabem gastar dinheiro, cara. Não, mas a gente tá falando do São Paulo, tô falando dos Isso, clubes. não, Quando eu falo do Corinthians, você fala Não, do São tudo Paulo. bem, você tá certo. Eu tô falando dos tem o clubes. São Paulo. Eu tô falando do São Paulo. Você tá certo, você não sabe tem- gastar. Se eu tô certo, então você fala do São Paulo. Arrecada bem, só que não gasta bem. Como é que gasta? São Paulo... 440 milhões, meu irmão. Você acha que vale? É uma vergonha. Você acha que 440 milhões vale uma Copa do Brasil? Era isso que eu ia falar. Não Não, vale. não vale. Não vale. Não vale. Não é absurdo? É absurdo. E não tem... E aí, pô, entramos num Outra ano de coisa. recessão, precisamos resolver as contas, tal, contrato Oscar. É isso. 440 milhões, contrato Oscar. Ué, mas não tinha um verbo lá? Oscar, Caleri, Lucas e o Luciano deve dar uns 7 milhões. De 7 a 8 milhões. E esse Cedric? Por mês. Cedric, 3 vezes. Na frente da enquete. No fim das contas, aconteceu isso mesmo, né? Que o Mauro falou. O São Paulo ganhou e foi o primeiro a jogar. E falou, não jogou nada, ganhou, mas daí não vai passar e tudo mais e tal. Aí quando você coloca em perspectiva, fala, pô, aquilo foi tão ruim. não é Sem isso? dúvida. Sem dúvida. Eu quero até aproveitar para falar uma coisa para não ser o Arnaldo, que o Arnaldo sempre fala, ele fica acabando sendo marcado por isso, eu vou falar. Quem quer a cabeça do Zubeldia é um maluco. Porque o São Paulo está numa dificuldade. Como o Abel, não? Sim, não, também, mas é que o Abel é um negócio, assim, o Abel Dias? ganhou já está há muito tempo e quem tal. é a cabeça O Dias do não, o Ramon? Dias dá para entender. Agora, o Mas acabou de ser Zubeldia... campeão. Não, mas tem muitas questões como tirar o Carride do lugar que estava dando certo. No caso do São Paulo, o São Paulo tem limitações claras no elenco, na questão financeira. O São Paulo, se quando pede o Oscar, quando pede o Lucas, não tem quem colocar no lugar. Se quiser jogar com 2 pontas, não tem 2 pontas no elenco. O São Paulo tem um monte de limitação. Talvez tenha 4 zagueiros bons, 5 zagueiros bons, 2 laterais esquerdos, mas assim, não tem um elenco que você vai olhar e falar, nossa, tinha que ter ido pra Argentina e dar show. Sabe por que ele paga o pato? Porque a diretoria fica quieta, porque é conveniente pra eles ficarem quietos e falar, deixa estourar no Zubeldia. É verdade. Porque o trabalho do Zubeldia é bom. O trabalho do ano passado do Zubeldia foi muito melhor do que o Dorival no Brasileirão. E ficam pedindo a volta do Dorival, com uma base no título da Copa do Brasil. O trabalho do Zubeldia é muito melhor. Não tem variação tática. Com esse elenco, que tipo de variação tática que você quer, além de ter 3 zagueiros ou 4 e um time seguro, que não sofra contra Palmeiras, contra o Botafogo, venceu o Corinthians do jeito que venceu no Morumbi? Não faz sentido pedir a cabeça do Zubeldia.
Não faz. Mas a grita é grande, né, Arnaldo? Isso que é impressionante. É uma grita grande mesmo. Espero ter aliviado seu peso aí um pouco, Arnaldo. E acho que tem a ver com a contratação do Oscar. Porque é como se a chegada do Oscar transformasse o São Paulo num outro time. Não sei, queria ouvir. Eu acho que o São Paulo fez a opção errada ao trazer Lucas e Oscar e mandar 18 embora. Porque se é para sanear as finanças, não traga jogadores com salários desta magnitude. Mas o Lucas já estava antes, né? Sim, mas já havia essa preocupação. Sim. Né? E invista como o São Paulo já fez com sucesso na garotada. Eu lembro sempre do exemplo do Santos em 2002, quando passavam a mão no traseiro do Leão, Robinho, Diego, e o Santos acabou campeão. Então, é uma contradição o que o São Paulo fez, em última análise. E aí cobra do treinador, que não tem material para fazer mais do que está fazendo. Diga, Arnaldo. Bom, foi bom. O Mauro já falou e falou bem sobre o São Paulo. O Danilo falou e falou bem sobre o São Paulo. O Juca está falando. E não são exatamente São Paulinos. Eu quero fazer esse registro também. Né? Eu sou um cara sem... Não tenho preferência clubística. São Paulo. Sabe o que acontece, Juca? Eu acho que existe também uma ilusão do que é a garotada, né? Quando o São Paulo na história teve a garotada, né? Tem aquele famoso, Juca dirigia a placar, Menudos do Cilinho, né? Isso. Que foi o time mais de garotos do São Paulo em todos os tempos, aquele que mais se encantou, ganhou e tal. Aquilo é uma situação que é quase imaginária. Quem viveu esse momento, eu vivi, já era crescidinho, o Juca também, sabe que aquele time tinham 2 garotos, o Miller e o Silas. O Sidney já era um garoto mais velho. E além daqueles 3, o São Paulo tinha Oscar, Dario Pereira, Pita, Careca, Márcio Araújo, chegou até o Falcão, né? Gilmar, goleiro, né? Então tinha um monte de cara grandão e 2 ou 3 meninos. É o que o São Paulo está tentando fazer nesse momento com um orçamento pequeno, né? Oscar, Lucas e aos poucos ir colocando os moleques, aos poucos, né? E o treinador, é curioso a gente notar, o treinador, se atravessar 20 de abril, ele completa um ano no comando do São Paulo. É quase um milagre isso acontecer nessa gestão. O treinador entrou no São Paulo, o Zubeldia. O São Paulo era o time do Rames, do Lucas e de um elenco caro e de muitas opções. De abril para cá, né, um ano, o São Paulo quase quebrou. Está apresentando nesse mês o balanço desastroso dessa gestão, dívida na casa de 1 bilhão, maior déficit da história do São Paulo. E aí, desde o ano passado, desde a última janela, diferentemente de todos os outros clubes do Brasil, o São Paulo decidiu economizar para não quebrar. Então, o São Paulo é o time do Brasil que menos contrata. E aí, essa opção do Oscar era exatamente como a que o Juca descreveu. Ou eu deixo 5 mais ou menos, ou eu contrato um melhor. Para tentar ganhar uma Copa, para tentar fazer o que o São Paulo fez na Libertadores, o que o Oscar fez na Argentina. O problema do São Paulo não vai ser a Libertadores, eu acredito. Porque na Libertadores, o São Paulo, esses jogadores, esse técnico, o técnico está invicto na Libertadores. Não nesse ano. São 9 partidas. 9 partidas do Zubeldia no comando do São Paulo na Libertadores, 5 vitórias, 4 empates, 2 gols sofridos em 9 partidas. Então, com o Zubeldia, com esses jogadores mais experientes, o São Paulo vai bem na Libertadores, até que o São Paulo vive a Libertadores. O São Paulino vive a Libertadores, diferentemente do corintiano, do rubro-negro, o São Paulino vive a Libertadores. O problema do São Paulo vai ser a cada domingo. Vai jogar contra o Atlético agora em BH. Que time colocar? O Oscar já não vai poder jogar. O Lucas não se sabe quando. Então, a cada jogo do Brasil, esse é o risco do São Paulo para a temporada.
Não é a Libertadores. A Libertadores São Paulo pode fazer como fez no ano passado. Chegar até contra o melhor time, o Botafogo, e ser eliminado nos pênaltis. Porque o São Paulo tem esse perfil. A questão é o campeonato de pontos corridos, a maratona, onde quase todos investiram. Quando você pega, quando eu vejo o Rogério Ceni e o Bahia, o Rogério Ceni tem 2 jogadores que eram fundamentais para o São Paulo no elenco do ano passado como reservas de luxo no clube dele. O elenco que o Bahia tem hoje. O Rogério, na época de técnico do São Paulo, quando o São Paulo ensaiou fazer um plano mais ou menos deste tipo, ele estrelou e falou: eu não vou ficar, com o apoio do Muricy. E o São Paulo atrasou 2 anos essa medida necessária de economia. O Zubeldia topou e está tentando levar o barco. Então tem uma histeria que eu julgo estúpida, mas que quando comentaristas, comentaristas desse naipe, desse porte, não são paulinos, analisam, eu fico até aliviado, tranquilo, de não saber que sou uma voz solitária nesse deserto, né? Com esse técnico, o São Paulo provavelmente vai fazer uma Libertadores digna e não vai correr risco no Brasileiro. Com a troca de técnico, além de gastar cerca de 15 milhões numa troca de técnico, isso já é mais ou menos a conta que o São Paulo não tem para gastar. Se errar, o São Paulo pode cair. Essa é a questão. Agora o São Paulino acha que tem time para chegar na Argentina e meter 4 no Tadieres. O São Paulino está vivendo, eu não sei aonde que ele está vivendo, em Nárnia. Ele não entendeu nada do que está acontecendo com o clube esse ano. Casares tinha que falar, né? Tinha que falar. Mas Agora, o cenário me parece que o São Paulo vai ter que usar mais meninos, se for contratar, vai ter que contratar jogadores baratos e quando vender, vai ter que vender bem jogadores para poder somar na conta do ano todo e o São Paulo continuar em linha. Mas eu não vou mentir, as primeiras informações que eu tive sobre o balanço desse primeiro trimestre é que o São Paulo está abaixo, ou seja, está com um pequeno déficit comparado ao que se projetava nesse início de ano. Ainda não é dramático, longe de ser igual ao do ano passado, mas está, eu não vou aqui mentir. Quando eu tiver informação fidedigna e concreta, eu venho aqui e passo para vocês a informação real sobre tudo que a gente tem do cenário financeiro do São Paulo como um todo. Lembrando que o São Paulo vai assinar o contrato da Superbet, o São Paulo tem uma perspectiva de renovação com a Mondelez, o São Paulo tem outros contratos e tem outras perspectivas financeiras, inclusive, e as pessoas perguntam, e o Marinacci? Pessoal, isso não é videogame. Negociações dessa monta de 100 milhões de dólares com contratos em cima de tudo não são fáceis. Há 2 semanas atrás eu não sei que o São Paulo assinou um gol. Vocês acham que isso acontece da noite pro dia, que isso não é uma coisa que demora? Já falei antes, a perspectiva de assinatura do contrato está para antes do Super Mundial. Isso não quer dizer que vai acontecer em 4 horas, 24 horas, 2 dias. As pessoas deliram. Tem gente que todo dia vem assim, e o Marinacci? Meu filho, tá negociando. Se você já fez algum contrato na sua vida, se você já negociou alguma coisa, principalmente em termos de 600 milhões de reais, são contratos gigantescos como esse, que envolvem muitas coisas, você vai entender muito bem por que demora e por que tem essas questões envolvidas com relação a isso. Beleza? O que mais que eu ia falar com vocês aqui antes que eu me esqueça? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de nada. Rapidinho. Falamos sobre o jogo. Eu só não quero passar e esquecer nada, porque depois eu fico me martirizando, me arrependendo de ter esquecido de falar sobre assuntos que eram fundamentais e pertinentes. Tá, a Independente, depois da repercussão péssima, amenizou ontem, depois no vídeo pós-jogo, valorizou a vitória também. Como eu falei para vocês, pegou bem mal entre os jogadores as falas do Baby da Independente, que tinham feito críticas chamou a questão, falou sobre serem vagabundos, falou em vagabundagem. Isso caiu muito mal. Um último ponto que é fundamental de destaque: o Alisson, quando fez o gol, foi abraçar o Zubeldia recebeu um apoio dos jogadores
mostrando que os jogadores, de alguma forma, ou de todas as formas, como queira a forma de colocar, recebeu o apoio dos jogadores, mas até aí lembrou-lhes. O Carpini também recebia apoio dos jogadores e sem resultados a coisa não acontece. É importante ver que o grupo está com ele, mas também temos o lado B da história, que é precisamos de vitórias e precisamos ganhar o tempo todo. Se isso não acontecer, não adianta, a gente não vai chegar a lugar absolutamente nenhum. Ficaram muitas críticas ontem pelo não uso dos meninos, nem de Matheus Alves, nem de Lucas Ferreira. O Rian Francisco já é meio óbvio, a gente até colocou como terceira opção. Como eu falei aqui, espero no jogo contra o Galo que a gente consiga. O Oscar admitiu que foi meio que sacrifício para o jogo, mas que não tem lesão, e até por isso ele pediu para sair, para se poupar. É um cara maduro, veterano, sabe os limites. No final das contas, deu tudo certo para nós. Muito importante do Alisson, as falas do Caleri, que era o que eu queria destacar, que eu tinha escrito. Tem umas coisas aqui que eu não estou entendendo. A minha letra, para variar, toda vez eu escrevo, depois eu não entendo lufas do que eu escrevi. Minha letra é uma merda, é um negócio difícil. Um grande jejum, justamente contra o rival desse domingo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. São 10 partidas sem vitória, com 5 empates e 5 derrotas. Desses 5 empates, 3 por 0-0. O jogo está marcado para o Mineirão no domingo. E em Belo Horizonte, o retrospecto do São Paulo é ainda pior. Nos últimos 9 jogos, são 6 derrotas e apenas 3 empates. A última vez que o São Paulo venceu o Galo se deu em 2020. Vitória por 3-0, no momento em que ambos brigavam pelo título nacional. 5 anos de jejum que podem acabar nesse domingo, embora São Paulo, que já não tem o Lucas Moura. Paulo venceu, deixou a torcida feliz, passou uns sustos, é verdade, mas é bem verdade que também o resultado foi muito importante, vencer na estreia, largar na frente, fora de casa, contra um adversário que era muito fraco, é verdade, mas é difícil jogar contra time argentino, contra a torcida que fica ali em cima, chata e tal. O gramado não era dos melhores, conversei com algumas pessoas ontem que estavam lá no estádio, e o gramado de fato era meio pesado, assim, não era um gramado bom ali, que a bola flui, e era jogo difícil, era jogo de Libertadores, aquela coisa também da tensão da estreia, enfim, não seria um jogo fácil, independentemente da qualidade do adversário, né, jogos difíceis. Basta ver a quantidade de times brasileiros aí que não venceram, né, Sul-Americana, em Libertadores, enfim, e o São Paulo conseguiu uma vitória. Nos bastidores, a gente vem falando, né, que tinha uma avaliação, assim, sobre o trabalho do Zubeldia, uma pressão e tudo mais. E o Zubeldia trouxe ali uma escalação diferente, né, bancou o Oscar, a gente cravou aqui que o Oscar iria jogar, que o Oscar estava apto para jogar, que o Oscar seria titular, a gente cravou aqui no canal essa informação, e algo que naturalmente iria e se confirmou, né. Só que o Zubeldia colocou 3 zagueiros com o Luiz Gustavo de primeiro volante, né, o Luiz Gustavo e Alisson ali, os 2 volantes, e colocou Cedric e Enzo Dias, né, então assim, foram 2 laterais, né, laterais com poder também de marcação, que chegaram à frente, é bem verdade. O Cedric fazia até um corte assim pro meio, virava meio que um meio campista ali, jogando na segunda linha, com o Ferrarese fazendo essa função ali mais de lateral mesmo, então era uma dobra de laterais. Então assim, nos bastidores, na alta cúpula são paulina, essa escalação, da maneira segura de jogar, uma maneira consistente, de um time com marcação, um time saindo organizado, tendo essa possibilidade de atacar, de ter posse de bola, de ter o controle do jogo, foi algo muito elogiado do trabalho da comissão técnica, do trabalho do Zubeldia. Então assim, o Zubeldia ganhou muitos pontos em relação a essa estreia, em relação à maneira como o time jogou, o comportamento do time, foi uma avaliação muito positiva. Óbvio que o resultado, né, ajudou muito, mas uma vitória na estreia, o gol do Alisson, já tinha tido o gol do Caleri, que foi um gol que foi bem anulado, inclusive, o Oscar estava de fato impedido, e o Oscar que acabou entrando e jogou bem no sacrifício mesmo, sentiu, tanto que foi substituído. Nas mexidas o time também teve ali uma certa, né, evolução, não uma evolução muito grande, mas teve ali uma melhora, tanto que o gol sai depois, e muito em função assim de ser um time de ter
ter perseverança, assim, né? De ser um time que foi lá e buscou e martelou até conseguir encontrar o gol depois do minuto 70, né? Então, assim, foi um time brigador, foi um time que se entregou, foi um time que deu a alma, entregou tudo dentro de campo, o que o torcedor de São Paulo espera do time em Libertadores. Então, o saldo é muito positivo, apesar do São Paulo ter mais time, né? Ser muito melhor do que o Tadieres, poderia ter feito um placar elástico, mas nesse momento o mais importante é sair de lá com uma vitória, largar bem, largar com vitória, largar estreando bem, e é isso que o São Paulo precisava, até para dar uma acalmada nos bastidores em relação a essa questão de pressão em cima do Zubeldia. Agora o time vai para Belo Horizonte jogar contra o Atlético Mineiro, mais uma pedreira de Campeonato Brasileiro, não pode se distanciar aí de pontuação, de fazer pontos, de ganhar jogos, então vai ter uma pedreira no fim de semana, e aí depois a sequência da Libertadores jogando contra o Alianza Lima em casa, o reencontro do São Paulo com o seu torcedor no Morumbi em noites de Libertadores que são muito importantes, certo? Sobrevida então aí pro Zubeldia no trabalho do São Paulo à frente, e a direção vendo como positiva essa estreia do São Paulo na Libertadores, dando fôlego para o trabalho do técnico Luiz Zubeldia. E vocês, gostaram? Comentários aqui então, galera, não esqueçam, pra gente trocar uma ideia aqui nesse Antes de irmos para a próxima notícia, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar mais alguns dias da oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais, e faça como milhares de são paulinos que estão tendo a oportunidade de conhecer absolutamente tudo sobre o tricolor paulista, desde a sua fundação em 1930 até os dias atuais. Corra que a oferta está em seus últimos dias e não será mais adiada. Mesmo sem dinheiro em caixa, o São Paulo fez uma jogada de mestre para assinar com um grande nome até 2028. O clube passa por momentos difíceis, o quadro financeiro, algo que tem dificultado a chegada de novos atletas ao elenco. Embora a crise esteja agravada, a diretoria entende que a chegada de reforços é essencial no elenco. O atleta que iremos falar trata-se de Matheus Alves, e o empresário do jovem e promissor talento detalhou parte das negociações com a cúpula são paulina. Matheus renovou o contrato até 2028 e seu empresário inclusive contou do porquê a negociação de renovação ter sido tão longa. Alves tinha contrato com o soberano até o início de janeiro de 2026 e agora tem sua permanência assegurada no clube até dezembro de 2028. A jogador recebeu sondagens da Europa e da Ásia nos últimos dias, mas agora tem sua permanência assegurada junto ao Clube da Fé. Vejamos o que disse o seu empresário. Em diversos momentos tivemos consultas de equipes de fora, tanto da Europa como da Arábia, mas a ideia do Matheus e da gente sempre foi priorizar o SPFC. Ele vem sendo muito elogiado pelo Carlos Belmonte, pelo presidente e pelo Rui Costa. Temos informações que no dia a dia os jogadores elogiam, que ele tá indo muito bem. E é isso, ele não precisa ter pressa. Em setembro teremos a Copa do Mundo Sub-20 e a nossa expectativa é de chegar lá, concluiu o empresário. E aí, torcedor, você acha que Matheus Alves pode ser uma grande revelação do São Paulo neste ano? Deixe a sua opinião nos comentários. E o nosso salve-salve de hoje vai para Fábio Araújo de Campo Grande, Denis de Porto Alegre e Romualdo de São Paulo. Se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.